Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, que bom encontrá-lo diante do televisor, do celular, do computador. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal, domingo, final do dia, pôr do sol, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Obrigado pela sua audiência. Continuamos o nosso projeto de comentar os Salmos versículo por versículo com os padres da igreja. Os salmos na nossa vida é o tema dessa nossa jornada que já tem praticamente um ano de gravações. Terminamos o encontro anterior comentando, estamos no âmbito do Salmo de número 5, salmo composto pelo rei Davi, oração da manhã, e o versículo 10 foi o versículo com o qual terminamos o programa anterior, só que fizemos uma interpretação, lemos à luz do pensamento magnífico de um patriarca que foi duramente perseguido e teve enraivecidos, furiosos, inimigos, a começar do imperador, da imperatriz, que moravam na mesma cidade dele, a capital do Império Romano do Oriente, Constantinopla. São João Crisóstomo. Leiamos o versículo 10 e depois teçamos agora um comentário de quem? De Santo Agostinho, que também teve seus inimigos, que também teve hereges que refutavam, que criticavam, que caluniavam também o grande bispo de Hipona. Com a palavra, Salmo 5, versículo 10, o rei Davi. Porque em seus lábios não há sinceridade. Seus corações só urdem projetos ardilosos. A garganta deles é como um sepulcro escancarado, com a língua distribuem lisonjas. Lábios que não são sinceros, corações que urdem, que tramam ciladas, palavras lisonjeiras que, na verdade, são mentirosas para elogiar a pessoa. Eis algumas, aqui estão condensadas, algumas das tramas, algumas das podridões que ficam acumuladas, que ficam guardadas no interior dos nossos inimigos. Quando nós sabemos quem são e tomamos algumas providências, menos mal. Mas, e quando nós não sabemos? E quando eles não dão a cara? E quando eles não revelam de fato que nos odeiam e nos detestam, e fingem, e dissimulam, e não sabemos o que se passa no íntimo do seu coração? Perceberam aqui qual é o drama, qual é o sofrimento do rei Davi e certamente de muitos de nós em muitas situações com esse versículo, quão atual, quão verdadeiro ele é? Agora vamos à interpretação dada por Santo Agostinho a esse versículo de uma seriedade, de uma gravidade tremenda. A garganta deles é como um sepulcro escancarado. Pode ser referência à voracidade, que é causa frequente de mentirem os homens com adulação. E está expresso de modo admirável sepulcro escancarado, porque tal voracidade permanece sempre ávida, ao contrário dos sepulcros que se fecham após receberem os cadáveres. É possível também entender-se que eles atraem a si com mentiras e vis lisonjas aqueles que seduzem ao pecado e devoram, induzindo-os a levar vida igual à sua. Como esses morrem assim pelo pecado, com razão os sedutores são denominados sepulcros escancarados, porque também eles, de certo modo, estão mortos, privados da vida da verdade, e recebem em si os que eles mataram com palavras mentirosas e coração fútil,
tornando-os semelhantes a si. Os inimigos. Oh, que dimensão tão sofrida! Oh, que calvário nós temos pelo simples fato de buscarmos viver a santidade, de sermos luz no mundo. Jesus falou inúmeras vezes, por isso o mundo vos odeia, porque não sois do mundo. Quando pertencemos a Cristo, quando passamos a pertencer a Ele, quando estamos nos passos de Cristo, naturalmente, no mundo das trevas, naturalmente, porque faz parte da natureza do pecado, não da natureza da criatura, mas o pecado tem essa dimensão de despertar sentimentos baixos e repulsivos em seres humanos contra nós, e por vezes nós nem sabemos, somos inocentes. Como lidar com isso? O Salmo é um antídoto, o Salmo é um itinerário. Esse Salmo de número 5 é extremamente recomendado para quem foi vítima, está sendo vítima, e para todos nós que poderemos ser vítimas, poderemos lidar mais para frente, poderemos encontrar mais adiante essas víboras perigosas, frustradas, revoltadas e com um sentimento de inveja, um sentimento assassino, tão descrito nesse versículo 10. Avancemos agora para o versículo 11. Ainda na mesma perspectiva de como lidar com esses inimigos, o rei Davi diz, com a palavra, o grande príncipe e rei Davi. Versículo 11. Deixai-os, Senhor, prender-se nos seus erros, que suas maquinações malogrem, por causa do número de seus crimes rejeitai-os, porque é contra vós que se revoltaram. Aqui eu não consideraria esse versículo como imprecatório, ou seja, desejando o mal de forma alguma, até porque você está pedindo a Deus que faça justiça, e a justiça de Deus diante dos inimigos contra nós é que eles colham aquilo que eles semearam. Nesse sentido, o castigo não vem de Deus em absoluto, porque já citei Gálatas capítulo 6, versículo 7, de Deus não se zomba, o que o homem semeia, isso ele colherá. Quem semeia da carne colherá a corrupção. Parece que o pedido do versículo 11 não é um pedido imprecatório, um pedido de desejar o mal para o inimigo. Não, é um pedido para que eles colham aquilo que eles semearam e que Deus Todo-Poderoso nos proteja deles. Nos seja uma blindagem, nos seja uma proteção, nos seja uma defesa, nos seja uma muralha para não permitir que eles nos atinjam. Com a palavra Santo Agostinho, interpretando esse versículo, deixai o Senhor prender-se nos seus erros, que suas maquinações malogrem. É profecia, não maldição. O salmista não deseja que aconteça, mas discerne o que há de suceder. Realiza-se, mas não porque ele aparentemente o desejou, e sim porque eles são tais que sucederá conforme merecem. Que bonito, que bonito! Que suas maquinações malogrem, acreditando-se ter o salmista desejado o melhor, que desistam de seus ardis e já não planejem maldades. Mas as palavras seguintes não permitem tal interpretação. Rejeitai-os, porque de modo algum se há de tomar em bom sentido que alguém seja repelido por Deus. Entenda-se, portanto, como profecia e não malevolência. Foi assegurado que necessariamente tal coisa adviria aos que perseverassem nos pecados mencionados, que suas maquinações malogrem, diz o salmista. Desistam de seus planos, que os acusam, e o atesta a sua consciência, conforme declara o apóstolo, acusam-nos ou defendem-nos seus pensamentos, na revelação
do justo juízo de Deus. Vejam, deixai o Senhor prender-se nos seus erros. Isso nos faz lembrar o quê? Qual é a frase da carta aos Romanos? Por isso Deus os entregou às suas paixões aviltantes. Romanos, capítulo 1. Isso não é o desejo do apóstolo Paulo, é a consequência que ele antevê como desdobramento da dureza do coração dos pecadores. Isto é, quem abre um buraco, nele cairá. Se uma pessoa joga uma pedra para cima, a pedra um dia vai cair em cima dele. E ele vai colher aquilo que ele semeou. Toca-me muito, eu já disse, já repeti, inclusive nesse bloco agora, o que o homem semeia, isso ele colherá. Vejam que nessa perspectiva, o versículo 11 não é imprecatório, em absoluto. Não é que o autor, o rei Davi, está desejando mal para os seus opositores, para os seus inimigos. Simplesmente está profetizando que aquilo que eles estão movendo contra o autor, contra o rei Davi, um dia vai se voltar contra eles. É profecia, não é malevolência, bem lembrado, bem recordado por Santo Agostinho. Portanto, estamos a menos de um minuto do final do primeiro bloco, do encerramento do primeiro bloco. Eu recordo, eu insisto com Santo Agostinho que esse versículo aqui, deixai o Senhor prender-se nos seus erros, mas erros que eles criaram. E o homem vai colher aquilo que ele está semeando agora. Semeou ventos, vai colher tempestades. Já citamos esse texto do Antigo Testamento em outras ocasiões. Por causa do número de seus crimes, rejeitai-os. Isto é, rejeitá-los no sentido de eu não posso aceitar o pecado deles, eu não posso aprovar os pecados deles, eu não posso legitimar os pecados deles, porque é contra vós que se revoltaram. A revolta contra Deus não produz da parte de Deus a vingança no sentido humano, mas Deus simplesmente diz: o que vocês desejam contra mim, a revolta de vocês vai se voltar contra vocês, por culpa de vocês. Até logo mais, daqui a pouco a gente volta. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso segundo e último bloco, o programa Luz da Vida, debruçando-se sobre o argumento fascinante, os salmos na nossa vida, precisamente interpretando versículo por versículo o Salmo de número 5, cuja autoria é do rei Davi. No primeiro bloco, lemos e comentamos com Santo Agostinho o versículo 11, que parece, mas não é, um versículo imprecatório. E explicamos por que não é. O versículo que vamos ver daqui a pouco pede algo a Deus em desfavor dos inimigos, daqueles que, no versículo 10, não têm sinceridade nos lábios, seus corações surgem projetos ardilosos, a garganta deles é como um sepulcro escancarado e a sua língua distribui lisonjas. Isto é, elogios falsos e mentirosos, cínicos, artificiais, não verdadeiros. Então, com a palavra, ainda o versículo 11, o rei Davi. Deixai o Senhor prender-se nos seus erros, que suas maquinações malogrem. Por causa do número de seus crimes, rejeitai-os, pois é contra vós que se revoltaram. Santo Agostinho me parece que já explicou bem no bloco anterior porque esse versículo não é imprecatório, isto é, invoca, deseja, pede o mal a Deus para os inimigos. Não, de forma alguma. E agora, São João Crisóstomo, outro bispo, outro padre da igreja, outro doutor da igreja, vai endossar, vai confirmar, vai reforçar essa interpretação fantástica de Santo Agostinho. Com a palavra, outra fantástica interpretação de São João Crisóstomo. Deixai o Senhor
prender-se nos seus erros. Vê aqui em que consiste a mansidão na oração. Não disse castigai-os, mas deixai-os e põe fim à maldade. Sejam ineficazes suas maquinações, o que significa também pedir por eles, para que nunca mais progridam na maldade. Por causa do número de seus crimes, rejeitai-os, pois é contra vós que se revoltaram. Ou seja, nada do que me fizeram me preocupa, mas que sofro em favor de tuas coisas. Certamente, isso é o melhor da alma sábia, não combater pelas coisas próprias, mas vingar-se, entre aspas, com veemência, dos que se insurgem contra Deus. Muitos fazem o contrário, pois desprezam as coisas de Deus. Não são assim os santos, que eram vingadores, entre aspas, tenazes dos que se opunham a Deus, desprezando o seu próprio interesse. Então, fantástico o que São João Crisóstomo diz aqui. Nós não temos o direito de desejar o mal, de maquinar o mal contra os nossos inimigos, mas entregando a nossa causa a Deus, deixando que Ele haja, ou seja, deixai o Senhor prender-se nos seus próprios erros. Eu dizia no bloco anterior que quem cava uma fossa para o outro, um dia acaba caindo nela. A maldade tem o seu próprio castigo. Já disse isso também em muitas outras ocasiões aqui. Então, ao pedir a Deus que os inimigos malogrem o seu intento, ou seja, que os intentos deles fracassem, se frustrem, ou seja, que o que eles arquitetam para nos prejudicar seja desbaratado, seja destruído, seja pulverizado, ou seja, não progrida, não avance. E nisso nós não cometemos pecado nenhum ao pedir a Deus que a nossa defesa seja também o cuidado de Deus para com os inimigos, fazendo com que eles aprendam, com que eles colham aquilo que eles semearam. Sim, me parece que esses dois santos, Santo Agostinho, interpretação fantástica, São João Crisóstomo, interpretação igualmente fantástica, parece que são suficientes para nós concluirmos o comentário ao versículo 11. Ficou claro? Por favor, quando rezarem esse versículo, rezem nessa perspectiva. Não é de imprecação, no sentido de desgraçados, que Deus os puna, etc. Não, de forma alguma. Nem o versículo autoriza isso, nem os padres da igreja enveredam por esse caminho. A coisa não é assim. Mas da estrita justiça e da infinita sabedoria de Deus, que sabe, para os malvados, corrigi-los, inclusive fazendo com que eles colham aquilo que eles semearam. Aliás, isso é também para o bem deles, porque Deus quer que todos se salvem, também os invejosos, também os maliciosos, e cheguem ao conhecimento da verdade. Passemos agora para o versículo 12. Penúltimo versículo, viu? Estamos avançando. Sabem quantos versículos tem esse Salmo 5? 13. 13 versículos. Vamos agora ao penúltimo versículo. Quem é o autor do Salmo de número 5? O rei Davi. Regozijam-se, pelo contrário, os que em vós confiam. Permanecem para sempre na alegria. Protegei-os. E triunfarão em vós os que amam o vosso nome. Sempre quando o assunto é inimigos, a nossa oração, e os salmos são parâmetro para nós, por favor, a nossa oração deve comportar dois momentos, como esse salmo: dirigir-se a Deus tratando dos próprios inimigos e dirigindo-se a Deus pedindo que Ele nos conceda algo. É como se o salmista, o rei Davi, pedisse duas coisas, uma para quem é meu inimigo e outra para mim. Ou, se quisermos no plural, uma para os meus inimigos
e a outra para aqueles que, como eu, experimentam esse drama de lidar com gente perigosa. Aqui, esses 2 últimos versículos do Salmo, eles enveredam por esse caminho. Depois de tratar dos inimigos, agora nós pedimos a Deus por nós, que Ele nos defenda, que Ele nos proteja, que Ele nos dê a alegria de permanecermos sempre nesse sentimento e que Ele nos proteja e nos dê a vitória diante dessa batalha que, infelizmente, não terá até o final da nossa vida nenhum momento de tréguas. A nossa luta, diz São Paulo, não é contra a carne nem contra o sangue. Sabemos que por trás dos inimigos visíveis, carnais, existem inimigos invisíveis. Versículo 12. Regozijam-se, pelo contrário, os que em vós confiam. Permanecem para sempre na alegria. Com a palavra, interpretando esse versículo, o grande Santo Agostinho. Regozijam-se os que em vós confiam, que provaram quão suave é o Senhor. Permanecem para sempre na alegria. Haverá, portanto, eterna exultação quando os justos se tornarem templo de Deus e for sua alegria aqueles que neles habitam. E triunfarão em vós os que amam vosso nome, tendo presente para sua fruição o bem que amam. E com razão se diz em vós, enquanto são possuidores da herança referida no título do Salmo, e eles mesmos constituem a herança daquele a quem alude a palavra, permanecem para sempre na alegria. Deste bem acham-se privados os que Deus repele por seus numerosos crimes. Mesmo sabendo que existem inimigos, ainda que eles sejam conhecidos, ainda que tenhamos experimentado ou experimentaremos ou desconfiamos que vamos experimentar as figadas, as agressões, os dardos inflamados do inimigo de carne e osso, nós sabemos que no frigir dos ovos é o regozijo, o sentimento daqueles que confiam no Senhor. Eu levanto os olhos para os montes, diz o Salmo 120, e digo, de onde virá o meu socorro? Sim, existem inimigos, mas o mundo não está infestado de inimigos. O mundo é regido por Deus, a nossa história é conduzida por Ele. A providência divina é quem conduz com sua mão invisível e onipotente, graciosa, bondosa e generosa, os destinos da história e particularmente o meu destino. E por isso eu me regozijo no Senhor. Assim o sentimento da Virgem Maria deve ser o meu, deve ser o seu, deve ser o de nós todos que tememos a Deus. Regozijam-se, pelo contrário, os que em vós confiam. A minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito de alegria em Deus, meu Salvador. E mais na frente, o poderoso fez em mim maravilhas e doravante todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Permanecem para sempre na alegria. Alegria que brota da certeza de ser amado, de ser protegido, de ser cuidado pelo Senhor, que não permite que sejamos tentados acima de nossas forças, que não permite que o inimigo atinja aquilo que há de mais sagrado, de perene, de imutável e que é o nosso grande tesouro, o nosso grande trunfo. Tu te inquietas, tu te perturbas com muitas coisas, uma só é necessária. Tua irmã escolheu a melhor parte, diz nosso Senhor, a Marta, a inquieta, a preocupada com a lida da casa. E isso, enquanto tal, não é um problema. Permanecer na alegria. O júbilo que decorre dessa certeza. Sou amado por Deus. Sim, se meus inimigos são inteligentes, o Senhor é muito mais. Se eles são maus,
a bondade do Senhor me protege. O Senhor ordenou aos seus anjos, Salmo 90, que te guardem em todos os teus caminhos. Está terminando mais um encontro. Desejo a você uma semana abençoada. Até o próximo domingo, se Deus quiser, na proteção de Deus, sob os auspícios da Divina Providência, experimentando o júbilo que vem da certeza da fé.